Olá, boa noite a todos. Agora são 6h01 da noite, segunda-feira, feriado. A gente vai ter uma live incrível com a Felém. A gente já fez 2 lives com ela. A primeira, como começar um relacionamento. A segunda foi as dores do término. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é o perdão. Vocês já pararam para pensar sobre o perdão? Agora eu vou apresentar um pouquinho. É a Felém, ela é terapeuta, ela trabalha com a técnica de psicodrama, que é muito interessante. Aqui a Felém, ela atende há muitos anos e está se especializando em homeopatia e outras terapias. Vamos só esperar alguns segundos que ela... Oi, Fê, tudo Oi, bem? Rô. Sim, deu Deu certo hoje, certo. né? Hoje Que vamos fazer bom. nossa terceira live. Uhum, Enquanto isso, eu vou aqui escrevendo. Vou fixar aqui na tela o tema perdão. E aí eu vou uhum. colocar aqui para as pessoas. Que é um tema muito importante. É. E aí eu tô fixando aqui para as pessoas interagirem com a gente se quiserem também. Convidando todo mundo. Uhum. E aí, Fê, esse tema é muito interessante. Eu tava aqui tentando te apresentar. É muita coisa, eu não sei se eu consegui. Mas aí eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Se você já conheceu alguém sem uma mágoa para tratar. Rô, eu acho que só teve um ser que passou pelo planeta Terra que saiu daqui sem nenhuma mágoa, né? E esse ser provavelmente foi Jesus. Depois dele, eu acho que ninguém consegue passar por aqui sem ter mágoas para tratar e cuidar, né? E eu quis trazer esse tema perdão porque ele é muito importante. Porque enquanto a gente tem questões ligadas a alguém que a gente precisa perdoar, a gente fica ali com a vida meio amarrada, meio enterrada. Então, esse tema ele é tão importante, ele parece ser denso, mas no fundo ele é leve, ele é gostoso. E as pessoas que conseguirem tirar um proveito dessa nossa conversa, eu espero que elas comecem a se questionar sobre a maneira que elas estão lidando com o perdão na vida delas. Porque quando a gente perdoa, a nossa vida melhora muito em todos os É sentidos. verdade, né? O perdão Uhum, está muito mais ligado a nós do que ao outro, né? totalmente, Rô. Totalmente. Ó, aqui, ó. A gente fez um. Aqui já tem uma Pode pergunta falar. aqui na caixinha. Aqui na caixinha de perguntas. O que é o perdão e como perdoar? Então, vamos lá. É, Antes da gente conceituar perdão, eu aprendi um conceito muito legal com a Valéria Campos, da Escola Nova Energia. Eu super indico para todos, quem puder, vai fazer essa aula com a Valéria. É uma aula online. Mas antes de eu chegar nesse conceito do perdão, eu queria trazer outra coisa, né? Que o principal cenário onde as nossas mágoas, digamos assim, acontecem, as nossas dores emocionais, é na família, né? Então, assim, isso já é um grande ponto, né? Por que será que são nas famílias o principal cenário de discórdia, de mágoa, de questões ali muito sérias? Depois são nos relacionamentos amorosos e depois com os grandes amigos. Então, a gente tem três aí grandes cenários onde as pessoas mais importantes da nossa vida passam, né? Então, olha a importância da gente olhar para isso. E, infelizmente, as pessoas associam esse tema à religiosidade, e não tem a ver com isso. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com saúde emocional. É que ficou meio que ligado, né? Associa-se, mas não tem a ver com isso. Então, assim, né, o que eu aprendi com a Valéria é que eu vou compartilhar aqui com vocês, vou ler da minha cola.
é um sentimento que nos conecta com Deus, com amor, alegria e vibrações elevadas. Eu achei isso muito bonito. Por quê, Rô? Porque se a gente tem em algum compartimento dentro da gente uma mágoa, uma raiva, um pensamento que faz nos conectar em alguém de uma vibração mais baixa, seja ressentimento, tristeza ou algo assim, isso interfere no nosso padrão vibracional. E a gente com padrão vibracional baixo interfere na nossa conexão com o ser divino, com a felicidade, na conexão com os nossos hormônios do bem, né? A nossa ciência, ela desconectou as questões do corpo, dos hormônios e tudo mais, dessa questão da espiritualidade, mas está tudo junto. Então, perdoar é você entrar num estado de vibração muito elevada. É você conseguir olhar para alguém que te fez muito mal e que te machucou e olhar para essa pessoa e não desejar mal para ela, não querer nada de ruim para ela, né? Mas a gente vai destrinchar isso conforme a gente vai conversando. Ah, perfeito, Fê. E sim, perdoar tem a ver com a gente, né? Então, por exemplo, você me deixa muito chateada. Perdoar você tem a ver comigo. O que você me fez é você quem vai passar pelo seu processo. Perdoar você é te liberar de um sentimento ruim meu. E liberar alguém de um sentimento ruim é libertador, né, Rô? Ah, com certeza. Eu não sei se fica claro isso que eu estou dizendo, porque a gente tem o costume de ver, né, em cenas, sei lá, de filme, de novela, me perdoa, por favor, me perdoa. Meu amigo, é uma questão sua você se perdoar e é uma questão minha eu te perdoar. E te perdoar é te liberar, é te tirar do meu mundo interno de uma forma negativa. O que não significa reatar relacionamento, amizade e tudo mais. As pessoas associam que perdoar é fingir que está tudo bem e voltar a ser como era antes. Mas não é. Mas a gente vai destrinchando isso também. Ah, perfeito. A Janaína Covas aqui complementou você, ó. Para mim também é superação. E aí... Claro! E aqui, quando que é mais fácil de perdoar, Fê? Então, Rô, perdoar é mais fácil quando não houve intenção do outro. Então, sei lá, alguém vem e te causa um grande dano, mas não foi intenção dele. Então, fica mais fácil perdoar. É mais fácil perdoar quando alguém que nos machucou pede desculpa. Fica mais fácil. É mais fácil perdoar quando é da família, até porque já pensou, é alguém que você vai encontrar todo Natal. E também é mais fácil perdoar quando quem te fez mal, de alguma maneira, foi punido. Eu não sei porquê, mas realmente, quando entra nesses tópicos, perdoar fica mais fácil. Mas, Rô, a gente acabou de falar lá em cima, né? Pensando numa barra de rolagem. O perdoar é um processo interno nosso. Independente se entra nesses quesitos que nós dissemos, perdoar é um processo interno e, como disse a Janaína, é de superação. Porque você conseguir emanar coisas boas para quem te fez muito mal, mostra que você está num grau muito elevado. Exatamente. A Janaína até complementou aqui, superação emocional e compreender que aquele fato pertence à sua história, mas não há mais possibilidade de ficar estagnado naquele momento. Acho que o perdão é liberdade total e limpeza emocional. Sim. Rô, não sei se você tem essa noção, mas tem muita gente, né, que passa metade da vida
sofrendo por alguém. Tem casais que ficam juntos remoendo ódio um do outro, né? Tem pais e filhos que não se suportam. E às vezes, tudo que eles precisam é se perdoar e inclusive se distanciar. A gente vai falar sobre isso também, né? Mas enquanto um sentir pelo outro um sentimento de que vibra um padrão baixo, o que é vibrar baixo, Rô? É estar na raiva, no ódio, nos ciúmes, no remorso, no ressentimento, na mágoa. Todos esses sentimentos e emoções nos colocam num padrão muito baixo. E uma pessoa num padrão baixo, ela não consegue muita coisa, ela não consegue ir longe, em termos de conquistas. Então, olha como perdoar é importante. Então, se a gente quer dar passos grandes na vida, a gente precisa estar com o nosso mundo interno bem limpinho. Ah, é verdade, Fê. E sempre vai ter a dinâmica do machucado versus o culpado. Sim, Rô, sempre, né? O que não significa que o culpado fez porque ele quis, né? A gente ainda comentou que às vezes tem situações que são acidentes, tem situações que fogem do controle, mas é muito comum ter um responsável, né? Ter um culpado. O que é importante deixar claro aqui? A partir do momento que você sai do papel de vítima, você libera um culpado. Liberar um culpado não é tirar ele, liberar ele, por exemplo, das leis do nosso paradigma, né? Porque hoje em dia você pode processar uma pessoa por qualquer coisa, né? E, inclusive, isso é uma ferramenta de vingança. Perdoar é você deixar que aquela pessoa cumpre a pena que lhe cabe e que não depende de você. Né? Então, sim, sempre vai ter essa dinâmica. E a dinâmica mais comum é a de casais, né? Você perdoar alguém não muda o que ela fez e nem tira a culpa dela. Quem fez vai pagar pelo que fez e vai ter eternidade para isso, Rô. Por isso que é importante a gente liberar a pessoa. Agora, se você não perdoa, você fica amarrado naquela pessoa de alguma maneira, É sabe? verdade, aqui E já a pensou? Vanilda até falou, perdão liberta. Totalmente, Rô. Exatamente. Perdão é libertador. Talvez seja o grande benefício do perdão, é você se libertar. Traz muita leveza. É verdade. Aqui tem uma pergunta que coincide, olha, justamente com o que eu ia perguntar para você. Aqui, ó, Lady Mara Vitor. Às vezes as pessoas nem sabem que me fizeram mal. Eu simplesmente me silencio. Aí não deu para ler o restante, mas eu ia te perguntar exatamente isso. Acontece do causador da dor nem perceber o que fez? A Lady Mar, ela tá bem sintonizada, né? Porque é justamente o que você ia perguntar. Sim, sim, né? Tem muita gente que tem um ego enorme. Tem muita gente que é muito egoísta. E é muito comum essas pessoas tomarem decisões em prol delas. E elas ignoram o que os outros vão sentir ou o que os outros vão passar em função do que elas querem fazer. Então, sim, pessoas assim, elas machucam muito as outras e elas nem se dão conta. Você vê, né? Não é um vilão. A pessoa, ela não é um vilão porque é uma pessoa ruim. Mas ela tá tão conectada nela, nas questões dela, que ela não consegue ter empatia, ela não consegue ter compaixão, ela não consegue ver o entorno. Agora, você imagina a coleção de mágoas que essa pessoa carrega de outras, e se essas pessoas não perdoam ela, imagina a ligação que ela tem. Entende isso, Rô? Ah, sim.
Imagina que cada pessoa que está machucada com você está presa em você. Então, imagina quantas pessoas presas em você em torno de um sentimento ruim, como a tristeza, né? Tristeza é um sentimento, ela não é agradável, não é bom alguém olhar para você e sentir tristeza. Então, Leidmar, nesse caso, se a pessoa ela nem percebe que ela está te magoando, perdoa ela, ignora ela, segue sua vida. Se possível, o ideal é a gente se distanciar, né? Porque aí entra a nossa autopreservação. Ó, aqui, Né? Se eu convivo com alguém que me faz mal, eu preciso me autopreservar. com certeza. A Gracineri, ó, perguntou da caixinha de pergunta. Agora o Instagram atualizou, virou uma bolinha com interrogação. Aí vocês podem perguntar ou no comentário ou na caixinha de pergunta, que a gente vai lendo aqui. Aqui, achei. E quando as pessoas colocam condições para perdoar as outras? Pois é, Rô, isso é terrível, né? Em especial entre casais, né? Eu acho que o perdão ele é muito usado quando tem traição, né? É usado no sentido de usado mesmo, não significa que ele acontece. Então, eu te perdoo se você botar uma aliança no meu dedo. Eu te perdoo se você comprar aquela viagem para a gente postar para o mundo as nossas fotos. Então, eu te perdoo se você me der um filho. Eu te perdoo se a gente se casar, né? Então, não tem condições para perdoar ninguém. Você perdoa alguém se o teu coração emanar amor o suficiente para isso. Caso contrário, isso não é perdão, isso é acordo. Isso pode virar uma reconciliação, né? O que é reconciliar? É um comportamento de fazer as pazes, de ficar tudo bem, mas não significa que aqui dentro vai estar tudo bem. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as compensações, né? Eu te perdoo se você tirar aquele processo de paternidade que você pôs em cima de mim, né? Voltando para a briga de casais, que é muito comum. Então, assim, as leis existem, e se você acha que usar as leis é um recurso que vale a pena, use, mas isso independe do perdão, né? Não pode misturar um sentimento tão nobre, tão elevado, com o que está proposto contra o outro. O que uma pessoa fez, de alguma maneira ela vai ser punida e vai ter as consequências. Você perdoando ou não. Perdoar se trata de você. É para você, não é para o outro. Não sei se eu respondi, Rô. Respondeu sim. Ó, a Vanilda aqui, Vanilda Benevides, 2010. O perdão não pode ser negociado. O que que... Nunca, nunca. Né? Foi o que a gente falou. Te perdoo se... Né? Não é assim. Porque a gente precisa lembrar que quando alguém magoa a gente, quando alguém faz alguma coisa muito grave, que deixa a gente muito chateado, pode levar anos para a gente se recuperar. Às vezes leva anos, às vezes leva meses. E esse se recuperar é um processo nosso, que inclusive a gente precisa às vezes até se distanciar dessa pessoa. Sim. Né? Por exemplo, grandes amigos. Alguém pisou na bola, fez alguma coisa muito grave. Ok, eu perdoo o fulano, mas não significa que eu vou continuar sendo amiga. Sim. Né? Não significa que eu vou continuar sendo esposa. Não existe ex-mãe e ex-pai, ex-avó, tal. Mas, né? Mas mesmo essas pessoas, não significa que você tem que conviver. Perdoar não é ter que ficar junto, conviver. Perdoar é você tirar de dentro de você todo o peso daquela mágoa. E não mais emanar para o outro sentimentos de vibrações baixas, como tristeza, ressentimento, rancor, ódio.
Ah, perfeito, Fê. Ó, a Janaína falou verdade, a Dani Santos também verdade. E, E outra coisa, né, Rô? Perdoar não é esquecer, importante. né? Então, assim, nossa, isso é muito importante. Por quê? Porque é muito comum quem foi machucado, de vez em quando retoma o assunto. Aí, quem fez a bobagem, seja a bobagem qual for, né, que tem níveis elevados e níveis baixos, fica, mas caramba, você não esquece? Você não me perdoou, porque você não esquece? Não, eu perdoo, mas não é fácil esquecer, né? Dependendo de como está uma ferida emocional, aquilo pode levar muito tempo para cicatrizar. E vai lembrando, e vai lembrando. Sabe um exemplo legal, Rô, para as pessoas assistirem? Aquele filme A Cabana. Como que é? Não sei se você já assistiu. Eu não vou falar sobre o filme, é um filme incrível que todo mundo deveria assistir, mas ficou muito forte para mim a história do autor do livro. E fizeram como se fosse um documentário sobre o autor do livro. E aí ele conta que, quando jovem, ele traiu a esposa dele e levou 11 anos para eles ficarem bem. Isso é um exemplo de história real e pública, né? Para a gente ver que esse homem esperou 11 anos para sentir que a mulher dele estava bem e que eles estavam bem de novo. Ele teve paciência de 11 anos. Entende, Rô? Então, quando alguém foi machucado, o processo de perdoar leva tempo. E às vezes leva-se anos. E o processo, esse tempo, precisa ser respeitado. Então, quem quer o perdão precisa respeitar o tempo do outro. E quem quer perdoar tem que respeitar o seu tempo também. Ah, sim. Ó, a gente teve bastante comentário enquanto isso, ó. Pode ir falando, Rô, porque se deixar, não paro de falar, vou ficar Não, quieta um imagina, pouco. a Tamara aqui falou: perdoar não quer dizer que vamos esquecer e conviver. Não, Ó, aqui, ó, o Jaime falou: tem duas pessoas que eram quase irmãos, meus, mas não consigo perdoar. Foi muita sacanagem para comigo. Jaime, libera eles de você, Jaime. Você quer ficar de alguma maneira atrelado nessas pessoas? Jamais ficar atrelado em alguém que te fez mal. Pensa o seguinte: sentir o que não é bom por eles te deixa preso neles. Então, libera. Perdoar se trata de você, não deles. Ó, aqui, ó, a Catiana falou: verdade, quem dá esquece, quem leva jamais. O, É, o Adilson falou que já assistiu, provavelmente a cabana que você falou. o filme, mas assiste também a história do autor do livro. É muito bonita. Ó, aqui tem mais comentário. A Janaína, respeitar o nosso tempo. É o mais importante de tudo. Alivia e traz paz. Sim, né? Porque existe uma pressão, né? Eu lembro que uma vez me deixaram muito chateada e aí uma terceira pessoa falou: "Ai, perdoa". Não é simples assim. Dependendo do que te fizeram, não é simples assim. É verdade. Ó, aqui, ó, a Gracinelli fez uma pergunta que coincide com o que eu ia te fazer. Ela perguntou como Fala. conseguir liberar. E aí, eu ia te perguntar o que, o que você Uhum. percebe que mais dificulta perdoar nas pessoas? É, é assim, Rô, as pessoas são muito vaidosas, né? Perdoar alguém implica
você também reconhecer a sua parte nisso. Vale lembrar, Rô, que tudo que nos acontece, de alguma maneira, a gente atraiu. Ninguém é santo nessa história, né? Só que nem tudo a gente lembra. Nem tudo nos compete lembrar, mas tudo tem um porquê. Então, assim, perdoar alguém envolve eu refletir nas minhas ações. Envolve eu refletir que espelho essa pessoa tem que bate aqui com o meu e eu não quero ver. Às vezes é mais fácil eu cultivar aqui uma mágoa, um ressentimento contra ela, do que de verdade olhar para aquilo que nos conectou e trabalhar em mim. Então, assim, um dos processos que dificulta o perdão é a vaidade, sem dúvida nenhuma, que bate com aquilo que nós falamos do ego, né? Ah, sim. Então, tem essa questão da vaidade, o orgulho, né? Como se fosse nobre ter vaidade, ter orgulho. Vaidade é importante desde que esteja envolvido com o nosso autocuidado. Né? Orgulho é importante para a gente ter a nossa integridade. Mas se esses dois sentimentos eles estiverem a favor, a serviço da gente estar cultivando uma mágoa e bloqueando um processo tão libertador que é o perdão, é uma grande bobagem. Ah, Né? Então, assim, olha para aquela pessoa que tanto te magoou, procura o que você fez. O que unia vocês? Você vai achar um ponto que conectou. Sempre tem um ponto de conexão, né, Ru? De alguma maneira a gente atrai tudo que nos acontece. com certeza. Ó, aqui passou meia hora, Fê. Eu sugiro a gente salvar e começar de novo, porque esses dias eu fiquei uma hora com uma pessoa e perdeu a live inteira. A gente pode salvar e começar a parte 2? Sim, como é? Você vai desligar, todo mundo desliga e entra de Isso, novo? exatamente. Eu salvo, publico e inicio a live de novo. Tá Aí a bom. gente garante essa Então parte 1 vai. e a gente continua. Então eu convido todo mundo que está aqui Tá para bom. entrar de novo. Até já, Então Fê. vai, Rô. Até.